Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme, o primeiro vídeo de 2023. Foi muito difícil decidir qual filme que eu ia começar 2023, eu queria que fosse um filme de certa forma especial e tinha muitas opções boas, mas eu decidi ficar com um dos últimos filmes que eu vi em 2022. Ele não só foi lançado bem tarde no ano, lá em dezembro, mas ele também foi um dos filmes que eu assisti lá pelo dia 20 e poucos, e também foi o último filme a entrar na minha lista de melhores do ano, que foi o filme Pinóquio, do Guilherme Del Toro. O filme é uma animação em stop motion dirigida pelo Guilherme Del Toro e pelo Mark Gustafsson, e ele foi lançado pela Netflix. Bom, basicamente conta a história do Pinóquio, que todos nós já estamos cansados de tanto ouvir, tanto é que a cada 2 anos, basicamente, se lança um novo filme do Pinóquio. Somente em 2022 tiveram 3 adaptações da história do Pinóquio. Uma foi o live action da Disney com o Tom Hanks, que foi muito mal. Outro deles foi o filme Pinóquio, Menino de Madeira, que também não foi nem um pouco bem. E por último, e talvez a melhor das adaptações, foi o Pinóquio do Guilherme Del Toro. Eu também arrisco dizer que o filme do Guilherme Del Toro talvez seja melhor do que a animação, talvez não. Eu tenho 99% de certeza de que é melhor do que a animação de 1940, já que quando eu assisti o filme de 1940 eu era muito pequena, eu devo ter assistido uma ou duas vezes e eu morria de medo e nunca foi uma história que eu me interessei muito, tanto que eu acho que eu só vi o filme antigo de 1940 e não vi mais nenhuma das outras adaptações, porque realmente era uma história que eu não senti interesse. Bom, basicamente o Guilherme Del Toro muda tudo isso e ele traz todo um novo significado para a história do Pinóquio de uma forma muito bonita e muito pura e extremamente inocente. Fazer uma versão de Pinóquio sempre foi um dos sonhos do Guilherme Del Toro, tanto é que esse projeto basicamente foi produzido ao longo de 15 anos. Isso contando com os processos de roteiro, filmagem, as indas e vindas sobre quem queria produzir o filme, até que finalmente, em 2017, a Netflix deu a luz verde para o Guilherme Del Toro produzir, e desde então ele vinha produzindo o filme do Pinóquio. Talvez por esse ser um dos grandes sonhos do diretor, que ele conseguiu transformar a história do Pinóquio numa coisa tão bonita e tão profunda e de certa forma até mesmo pessoal quanto o filme é. Como eu já tinha comentado, a versão do Del Toro consegue dar todo um novo significado para a história do Pinóquio e consegue tocar em temas extremamente abrangentes como o amor, o luto, a perda e o tempo. Além disso, Guilherme Del Toro coloca como pano de fundo dessa história a Itália durante a Segunda Guerra Mundial, o que dá ainda mais liberdade para ele para abordar sobre outros temas como o patriotismo, a idolatria manipulada a líderes como Mussolini, as propagandas fascistas e principalmente as consequências e perdas da guerra. Contém as principais características do diretor ao longo dele todo e também faz referência às outras obras do Guilherme Del Toro. Tem uma das cenas que mostra o Pinóquio dentro de uma igreja e que você consegue ver uma referência ao Labirinto do Fauno em um dos vitrais da igreja. E por falar no visual, o filme é visualmente impecável, extremamente bonito e chega a ser fascinante ficar apenas olhando para ele só para ver a magia do filme. Como eu falei, ele é uma animação gravada em stop motion, mas em diversos momentos do filme é muito fácil esquecer que aquilo é stop motion. Juntamente com o filme, a Netflix também lançou um making of do filme em que tem diversos profissionais que fizeram parte do projeto e também o Guilherme Del Toro contando um pouco de como que foi o processo de fazer os bonecos e como que eles queriam e tudo, e é bem interessante assim, e você consegue ver em cada um daqueles profissionais todo o amor e toda aquela paixão e todo o cuidado que eles tiveram envolvendo a produção do filme. O stop motion é uma das mais interessantes técnicas dentro do cinema e ela requer muito cuidado e muita atenção para mover os personagens ou até mesmo para criar os cenários de uma forma que fique realista, mas ainda assim case ali com a forma como eles estão querendo contar a história. E eu acho que em Pinóquio eles fazem isso com uma perfeição absurda. Os cenários são muito detalhados, os personagens são muito interessantes, cada um deles tem uma forma de se locomover e de certa forma de se portar, e eu acho que isso tudo faz com que o filme fique ainda mais vivo. Além disso, os personagens do filme são extremamente completos e muito interessantes. Desde o começo do filme, a gente se apega muito à história do Geppetto e principalmente da sua relação com o seu filho Carlo, justamente pela pureza existente ali no amor entre os dois. O Geppetto
Gepeto é um personagem muito humano dentro do filme, já que ele tem muitas qualidades e muitos defeitos, e todos esses defeitos dele são extremamente justificáveis. Todas as vezes que ele briga com o Pinóquio, a gente consegue entender muito bem o personagem e, de certa forma, a gente consegue se importar com ele ao longo do filme inteiro. O Gepeto é, sem dúvidas, um dos personagens mais interessantes dentro do filme, justamente por ele ser um personagem de muita fácil identificação, já que a gente consegue entender toda a história do personagem, todos os seus sentimentos, toda a razão dele ser do jeito que ele é, e ele é dublado pelo David Bradley, que vocês também podem conhecer pelos seus trabalhos em Game of Thrones, como Walder Frey, ou na saga Harry Potter, como Argus Fleet. Já o Pinóquio é dublado por um ator mirim chamado Gregory Mann, e esse foi um dos primeiros trabalhos dele. E claro, ele dá um show de atuação, trazendo um personagem extremamente interessante, muito inocente e cheio de curiosidade. O Pinóquio é um menino muito alegre que simplesmente não consegue ficar quieto em um lugar só e em nenhum momento deixa de falar o que ele pensa, mesmo que isso possa ser uma mentira. Outra coisa que é muito legal é que toda essa personalidade do Pinóquio é exposta durante a primeira música do filme, onde a gente consegue conhecer um pouco como é que funciona a mente e também entender um pouco da personalidade dele. Vale destacar também o personagem do Grilo, interpretado pelo Ian McGregor, que funciona na história como um narrador e também como um personagem, já que ele é, de certa forma, responsável por manter o Pinóquio bom. Assim como os outros personagens, ele é bem desenvolvido, não tanto quanto o Gepeto ou quanto o Pinóquio, mas ainda assim um nível extremamente justo, e ele também rende ótimas cenas de comédia e de drama. Outra coisa legal desse filme é a participação da Cate Blanchett. Ela dubla o macaco Spazatula, e a coisa interessante sobre isso é que o macaco não tem falas com palavras, ele só dá grunhidos, e a Cate Blanchett basicamente soube da ideia do Pinóquio enquanto ela gravava o outro filme do Guilherme Del Toro, O Beco do Pesadelo, e virou pro Guilherme Del Toro e falou que ela queria muito fazer parte de Pinóquio, só que ele falou que a produção já estava meio adiantada, então não teriam mais papéis para dublar, somente do macaco, que ela aceitou, e basicamente o filme inteiro tem os grunhidos da Cate Blanchett. Outro destaque do filme, claro, é a trilha sonora, composta pelo Alexander Desplat. Ele é um dos meus compositores favoritos do cinema, ele consegue me emocionar com muita facilidade. Ele já tinha trabalhado com o Guilherme Del Toro em A Forma d'Água, e apesar de eu não ser tão fã desse filme, a trilha sonora dele é simplesmente impecável. O compositor também trabalhou em filmes como Adoráveis Mulheres e O Grande Hotel Budapeste, e eu gosto muito dele justamente com essa facilidade que ele consegue integrar um filme, conseguir deixar tudo na mesma vibe e ainda assim emocionar com facilidade. Realmente a música dele complementa o filme de uma maneira muito orgânica e natural. Para compor a trilha sonora, o compositor utilizou somente instrumentos feitos de madeira, justamente para ficar na atmosfera de Pinóquio. Eu, sem dúvidas, já tô contando com a indicação dele para melhor trilha sonora. Ele tá indicado pro Globo de Ouro e eu tô torcendo muito que ele seja indicado no Oscar, e para mim, por enquanto, é para quem vai a torcida. Os números musicais do filme também são bem interessantes, eles ajudam a gente a entender ainda mais sobre a história e principalmente sobre a personalidade e sentimentos dos personagens. As músicas também são muito legais e, apesar de ser um musical, eu sei que muita gente não curte muito isso, elas são muito bem colocadas e não chegam a cansar em nenhum momento e fazem total sentido com a narrativa. Outra coisa muito legal do filme é que ele traz a história do Pinóquio, mas ele acrescenta esses outros fatores, então mesmo quem já tá acostumado e tá meio cansado já dessa história, pode assistir o filme com tranquilidade, que você ainda vai se surpreender em diversos momentos e ainda vai conseguir assistir a história como se fosse uma coisa completamente diferente, justamente por todo esse cuidado que o Guilherme Del Toro teve na hora de produzir o filme. Ele consegue pegar você de uma forma e te fazer se emocionar no final com facilidade. Eu chorei muito no final desse filme e, assim, justíssimo, porque o filme merece ser sentido com todas as emoções possíveis. Ele é um filme que chega no final e você sente, de certa forma, é muito triste você terminar chorando, mas você sente um quentinho no coração, sabe? Aqueles filmes tristes, mas que valem a pena ser assistidos. Divertido, muito bonito e emocionante, Pinóquio é um dos melhores filmes de 2022 e eu espero muito que ele leve para casa a estatueta de melhor animação. É muito legal a forma como o filme consegue despretensiosamente se conectar com o espectador e abranger tantos temas num filme só, de uma forma ao mesmo tempo pura e também inocente, fazendo total sentido com a história do próprio Pinóquio e com a personalidade dele. E para mim, esse filme tem uma nota de 8.7 e ele tá disponível na Netflix.